Rafael colocou as duas mãos na mesa de vidro e disse que queria o divórcio ali mesmo, na frente dos 7 sócios reunidos para fechar a maior fusão do ano. Ninguém respirou. Beatriz continuou com a caneta parada em cima do bloco de anotações, como se ele tivesse pedido só mais um café. Foi bom enquanto durou, ele falou, olhando para qualquer lugar que não fosse ela. A gente sabe que isso não faz mais sentido. Beatriz levantou os olhos, calma demais para ser natural. Que documento é esse, Rafael? Ela perguntou, num tom que gelou mais que qualquer resposta dele poderia gelar. Foi nesse instante que o advogado da família abriu a pasta errada em cima da mesa, tentando pegar os papéis do acordo. Só que dali não saiu nenhum acordo de divórcio. Saiu um contrato societário com o nome de solteira de Beatriz, uma participação que ninguém naquela sala sabia que existia e uma data que não batia com história nenhuma que qualquer um ali conhecesse. O advogado ficou parado com a folha na mão, sem saber se devia guardar ou mostrar. Veja bem, isso deve ser um engano de arquivo, ele disse, tentando rir sozinho. Ninguém riu junto. Um dos sócios, o mais direto do grupo, esticou o pescoço para ler de longe e perguntou o nome que estava escrito ali embaixo, no rodapé da página. Rafael pegou a folha da mão do advogado antes que ele terminasse a frase. Passou os olhos rápido, uma vez, 2 vezes, como se a terceira leitura fosse mudar o que as 2 primeiras já tinham mostrado. Isso não pode estar certo, ele falou baixo, mais para si mesmo do que para a sala. A sogra, sentada na ponta da mesa com a postura de quem nunca perde uma reunião de vista, estendeu a mão. Deixa eu ver isso, ela disse, com a voz de quem está acostumada a resolver problema alheio antes que vire problema seu. Rafael hesitou um segundo demais antes de entregar. Ela leu rápido, dobrou a folha ao meio sem terminar de ler tudo e sorriu daquele jeito que não chega aos olhos. Documento antigo, já cancelado, com certeza. A gente resolve isso depois, com calma, fora daqui. Só que o sócio direto não deixou barato. Depois, com calma não, ele falou, batendo o dedo na mesa. Se essa mulher tem participação na holding, isso muda o acordo que a gente veio assinar hoje. Muda tudo. A palavra participação ficou pairando no ar do jeito que só palavra cara consegue ficar numa sala cheia de gente que lida com dinheiro o dia inteiro. Beatriz não disse nada. Só girou a aliança no dedo, uma vez, devagar, olhando para o tampo frio da mesa como se ali estivesse escrito o resto da frase que ninguém tinha coragem de terminar. A reunião não continuou, não dava. Alguém sugeriu um intervalo de 15 minutos e todo mundo levantou ao mesmo tempo, como se ficar sentado ali fosse admitir que aquilo era mais grave do que estava parecendo. O advogado saiu quase correndo, a pasta certa debaixo do braço e a pasta errada esquecida em cima da mesa, com a folha ainda dobrada onde a sogra tinha deixado. Beatriz foi a última a se levantar. Antes de sair, pegou a pasta esquecida e guardou dentro da própria bolsa, sem pressa nenhuma, como quem já sabia exatamente onde aquilo ia parar. Se você acha que já entendeu o que está por trás dessa pasta trocada, espera só um pouquinho, porque essa história vai virar de um jeito que ninguém naquela sala imagina. Nem quem está contando ela para você agora. Me conta aqui nos comentários de onde você está ouvindo essa história e que horas são aí no seu relógio. A gente lê tudo que vocês escrevem. E se você chegou agora, aperta para se inscrever, porque essa história aqui ainda está só começando. O corredor fora da sala de reuniões tinha aquele silêncio abafado que só escritório de andar alto consegue ter, tudo em surdina. Tudo com vista para a cidade lá embaixo. Rafael alcançou Beatriz perto do elevador. Você ia me contar isso quando? Ele perguntou, sem gritar, o que de alguma forma era pior do que gritar teria sido. Beatriz apertou o botão do elevador antes de responder. Contar o quê? Ela devolveu, sem baixar os olhos. Que eu tenho participação numa empresa que devia ser sua há 10 anos. E ninguém nunca achou importante me explicar
como funcionava a herança da sua própria família. Rafael abriu a boca para responder e não achou nada para dizer. O elevador chegou e ela entrou sozinha. Ele ficou parado do lado de fora, olhando as portas se fecharem, com a cara de quem tinha ido para aquela reunião, com um roteiro pronto na cabeça e agora não fazia ideia de que capítulo estava vivendo. Lá dentro, sozinha, Beatriz encostou a cabeça no espelho da parede do elevador e ficou olhando o próprio reflexo descer andar por andar, sem nenhuma pressa de organizar o que sentia. Isso ela deixaria para depois. Agora tinha outra coisa para resolver. Enquanto isso, na sala de reuniões vazia, a sogra ficou para trás com o celular na mão, esperando os outros sumirem no corredor antes de discar. Me diz que você já resolveu aquilo, ela falou, baixo, andando até a janela para ninguém escutar do lado de fora da porta. Do outro lado da linha, uma voz que a gente ainda não conhece disse alguma coisa que fez ela fechar os olhos por um segundo inteiro antes de responder. Não interessa o que já foi assinado, isso não pode aparecer de novo. Em lugar nenhum, muito menos numa sala cheia de sócio. Ela desligou sem se despedir e ficou parada, olhando para a rua lá embaixo, com uma mão apoiada na janela fria e a outra apertando o celular com mais força do que qualquer telefonema exigiria. Quando a reunião recomeçou, faltavam 2 pessoas na mesa e sobrava tensão suficiente para encher a sala inteira. O sócio direto quis retomar exatamente de onde tinha parado. Antes de qualquer coisa, ele disse, batendo a caneta na mesa, alguém precisa explicar essa participação, porque eu não assino fusão nenhuma sem saber quem é o dono de verdade dessa empresa. A sogra tentou contornar. Uma confusão de cartório, só isso, papelada antiga que nunca foi atualizada, ela disse, com aquela calma que só quem está escondendo alguma coisa consegue fabricar tão bem. Rafael, do lado dela, não disse nada. Ficou olhando para a cadeira vazia, onde Beatriz devia estar sentada. Foi Beatriz quem voltou primeiro, entrando pela porta com a pasta esquecida debaixo do braço, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Sentou no lugar dela, abriu a pasta em cima da mesa bem devagar e olhou para o sócio direto antes de olhar para qualquer outra pessoa na sala. Já que ninguém explicou direito, eu explico, ela falou. Essa participação não é confusão de cartório. Foi registrada há 8 anos, com assinatura de testemunha e tudo. E eu só não falei sobre ela até hoje porque, até essa manhã, eu não sabia que precisava. A sala inteira ficou quieta daquele jeito que só fica quando todo mundo está fazendo conta na cabeça ao mesmo tempo. A sogra tentou mais uma vez levar o assunto para outro lugar. Isso é uma discussão para fora da reunião. Ela disse, endireitando a postura. Aqui a gente veio tratar do divórcio e da fusão, não de papelada de arquivo velho. Rafael finalmente abriu a boca. Mãe, ele falou, num tom que ninguém dali tinha ouvido dele usar com ela antes. Deixa ela terminar. Foi a primeira vez naquela manhã que Beatriz olhou direto para ele e não para ninguém mais na mesa. Por um segundo, os dois pareciam os únicos ali dentro. Depois ela virou de novo para o grupo e continuou, cada palavra escolhida devagar, do jeito de quem sabia exatamente o efeito que ia causar antes de causar. Eu não vim aqui para brigar por participação nenhuma, vim assinar o que precisar assinar. Só que agora, antes de qualquer divórcio sair dessa sala, alguém vai ter que explicar por que essa pasta, com esse documento dentro, apareceu bem na hora em que Rafael decidiu me tirar do meu próprio casamento na frente de todo mundo. O sócio direto encostou na cadeira, os braços cruzados, olhando de um lado para o outro da mesa, como quem assiste a um jogo que mudou de placar de repente. A sogra abriu a boca para responder e fechou de novo, sem achar as palavras que sempre tinha à mão para essas horas. Foi Beatriz quem quebrou o silêncio de novo, mais baixo dessa vez, quase só para Rafael ouvir, mais alto o suficiente para a sala inteira registrar cada palavra. Você pediu divórcio hoje porque acha que sabe a história inteira.
Eu deixo você continuar acreditando nisso só até o fim dessa semana. Ninguém ali sabia dizer se aquilo era ameaça, promessa ou as duas coisas juntas. Rafael olhou para ela com uma pergunta inteira parada na garganta, mas não teve chance de fazer. Beatriz já tinha fechado a pasta, guardado de novo dentro da bolsa e virado para o sócio direto com a voz de quem estava encerrando o assunto por hoje. Me dá uma semana antes da próxima reunião de sócios. Eu trago tudo documentado, com data, assinatura e explicação para cada linha dessa participação. E quando eu trouxer, quero Rafael sentado no mesmo lugar onde ele está agora, ouvindo cada palavra até o final. A sogra tentou uma última vez virar o jogo. Isso não é decisão que se toma numa reunião de negócio, ela disse com a voz um tom mais alta do que o resto da fala tinha sido até ali. O sócio direto, no entanto, já estava balançando a cabeça que sim, olhando para o relógio, calculando quanto aquela semana de espera ia custar em comparação com assinar-se uma fusão sem saber quem era o verdadeiro dono de que fatia da empresa. Combinado, ele disse. Uma semana. E dessa vez eu quero todo mundo nessa mesa de novo. Sem exceção, Rafael não disse nada. Só ficou olhando para Beatriz enquanto ela guardava a caneta, ajeitava a bolsa no ombro e se levantava para sair antes de qualquer outra pessoa na sala. Na porta, ela parou um segundo sem virar para trás. E Rafael, ela falou, ainda de costas, da próxima vez que você quiser terminar um casamento na frente de 7 pessoas, tenta pelo menos ter certeza de que sabe com quem está casado. A porta se fechou atrás dela antes que qualquer um na sala tivesse tempo de responder qualquer coisa. Naquela noite, o apartamento estava com metade das luzes apagadas quando Rafael chegou. Ele esperava encontrar malas na porta, ou pelo menos silêncio de Guerra Fria. Em vez disso, encontrou Beatriz sentada na mesa da sala, notebook aberto, a pasta esquecida ao lado, com 3 pilhas de papel organizadas do jeito de quem trabalha aquilo há horas e não de quem tinha acabado de descobrir a própria vida virada de cabeça para baixo naquela manhã. Achei que ia te encontrar fazendo as malas, ele disse, parado na entrada da sala, ainda de terno. Beatriz nem levantou os olhos da tela. Malas eu faço quando eu decidir sair, ela respondeu. Hoje eu decidi trabalhar. Rafael tirou o paletó devagar, jogou em cima do braço do sofá e sentou na cadeira do outro lado da mesa, de frente para ela. Ficou um tempo só olhando, tentando entender por onde começar uma conversa que devia ter acontecido 10 anos antes. Minha mãe me disse que você tinha assinado um empréstimo em nome da empresa, sem eu saber. Ele falou por fim, a voz mais baixa do que qualquer coisa que tinha dito na reunião. Ela me mostrou um extrato, Beatriz, um número que não fechava. Eu devia ter te perguntado antes de fazer o que fiz, eu sei disso agora. Mas na hora eu só conseguia pensar em proteger a empresa do meu avô de um problema que parecia vir de dentro de casa. Beatriz finalmente fechou o notebook. Ficou olhando para ele por um segundo comprido, sem responder de imediato, deixando o silêncio fazer o trabalho que nenhuma palavra ainda tinha feito naquele dia inteiro. Você viu um extrato que sua mãe te mostrou e decidiu, sozinho, sem me ligar, sem me mandar mensagem, sem nem me perguntar se aquilo fazia sentido, que a solução era terminar o casamento na frente dos sócios, ela disse. Rafael abriu a boca para se defender e ela ergueu a mão, de leve, pedindo para ele deixar terminar. Eu não vou te explicar agora o que é essa participação, nem de onde ela veio, nem porque eu nunca falei sobre isso com você. Não porque eu não confio em você. Porque, pela primeira vez numa década, eu preciso que alguém nessa família confie em mim sem exigir explicação antes. Foi a vez de Rafael ficar quieto. Ele conhecia aquele tom de voz dela, o tom que usava quando já tinha decidido alguma coisa e só estava esperando o mundo alcançar. Você já sabia que isso ia acontecer. Ele falou mais afirmação do que pergunta.
Beatriz não confirmou nem negou. Só voltou a abrir o notebook e, por um segundo, antes de virar a tela de novo para si mesma, Rafael conseguiu ver um nome na agenda digital dela, marcado para dali a 2 dias. Um nome que ele tinha certeza de nunca ter ouvido em 8 anos de casamento. Quem é esse? Ele perguntou, apontando para a tela antes que ela fechasse de vez. Beatriz só desligou o notebook e ficou olhando para ele, sem responder, com aquele mesmo silêncio calculado que tinha usado a manhã inteira. Na manhã seguinte, Beatriz foi sozinha até o escritório do advogado da família, num prédio mais discreto do que o da holding, longe da Faria Lima e da mesa onde tudo tinha explodido no dia anterior. Ele a recebeu de pé, ajeitando a gravata, com aquele jeito nervoso de quem passou a noite sem dormir direito. Eu não devia ter aberto essa pasta hoje, ele disse antes mesmo dela sentar. Eu sei que você me pediu para segurar isso até a data certa, e eu estraguei tudo. Beatriz sentou devagar, cruzou as pernas, e olhou para ele com uma calma que parecia menos consolo e mais avaliação. Você não estragou nada, ela disse. Só adiantou uma coisa que ia acontecer de qualquer jeito. Só que agora a gente vai ter que trabalhar mais rápido do que eu queria. O advogado puxou a cadeira, sentou de frente para ela e ficou um instante ajeitando os papéis na mesa, antes de falar de novo, como se estivesse escolhendo com cuidado cada palavra que vinha a seguir. Tem outra pessoa perguntando sobre essa participação, ele disse por fim. Não foi o Rafael. Foi alguém do escritório da sua sogra, semana passada, antes de tudo isso acontecer. Perguntaram sobre a data exata de registro e sobre quem mais tinha assinado como testemunha. Beatriz não disse nada por um momento. Ficou só olhando para a janela do escritório como se dali desse para enxergar. Lá longe, os cafezais que a avó dela tinha deixado registrados havia mais de 30 anos, muito antes de qualquer holding, muito antes de qualquer sócio, muito antes de qualquer um imaginar que aquele pedaço de papel guardado num cofre de interior ia parar bem no meio de uma reunião em São Paulo. Então ela já sabia que eu ia levantar essa pasta antes de eu saber, o advogado falou, meio para si mesmo, meio para ela. Beatriz se levantou, ajeitou a bolsa no ombro e parou na porta do escritório antes de sair, do mesmo jeito que tinha parado na porta da sala de reuniões no dia anterior. Ela sempre soube mais cedo do que qualquer um de nós gostaria, ela disse. A pergunta agora não é o que ela sabe, é o que ela vai fazer para impedir que o resto seja antes da hora que ela escolheu. Você tem 7 dias para me trazer tudo certificado. Eu tenho 7 dias para descobrir o que ela está escondendo atrás desse extrato que ela mostrou para o Rafael. E pelo jeito, a gente não tem mais tanto tempo assim quanto eu pensava que tinha. Rafael não conseguiu dormir naquela noite. Foi até o escritório de casa, aquele quartinho que ele mal usava, cheio de caixas com papel antigo que ninguém tinha coragem de jogar fora nem de organizar direito. Achou, no fundo de uma delas, um livro-caixa encadernado do jeito antigo, com a letra do avô dele nas primeiras páginas e uma letra diferente, mais fina nas últimas, datada de mais de 30 anos atrás. Passou os dedos pelas páginas até achar uma linha que fez ele parar de respirar por um segundo mais longo do que qualquer coisa naquele dia inteiro tinha conseguido. Um nome. O nome da avó de Beatriz, ao lado de um percentual pequeno, escrito com a mesma caligrafia cuidadosa que assinava o resto do livro. Não era um empréstimo disfarçado. Era um registro de sócia de verdade, mais antigo do que o próprio casamento dos dois. Ele ficou sentado no chão do escritório, o livro aberto no colo, tentando entender como uma coisa daquele tamanho tinha ficado enterrada numa caixa por tanto tempo sem que ninguém, nem ele, nem seu pai antes dele, tivesse ido atrás. A explicação mais fácil seria dizer que ninguém sabia. Só que sua mãe sabia. Ela tinha crescido dentro daquela empresa, conhecia cada gaveta, cada cofre, cada acordo antigo de cor.
Se existia um jeito de esse nome ter sumido dos registros mais recentes, só uma pessoa na família tinha acesso e motivo suficiente para fazer isso acontecer sem deixar rastro. No andar de cima, no quarto que dividia com Beatriz mesmo depois de tudo, a luz continuava acesa. Ele pensou em subir, mostrar o livro, perguntar tudo de uma vez. Ficou parado no meio da escada por um tempo comprido, o livro-caixa apertado contra o peito, antes de decidir que aquilo, pela primeira vez em muitos anos, ele ia investigar sozinho, sem pedir ajuda para ninguém da própria família. Se a mãe dele tinha mentido sobre um extrato, ele precisava descobrir sozinho até onde essa mentira ia, antes de confiar em qualquer explicação que ela desse a seguir. Do outro lado da cidade, num escritório menor e mais discreto, a sogra recebia uma visita que não constava em nenhuma agenda oficial. Um homem mais velho de terno simples sentou de frente para ela sem esperar convite. Você disse que isso ia ficar resolvido antes da fusão, ele falou, sem rodeios. Agora tem sócio fazendo pergunta, tem advogado abrindo pasta errada bem na hora errada e a nora do seu filho, que você jurou que não sabia de nada, apareceu sabendo o nome de registro de cor. A sogra ficou em silêncio por um instante, as mãos entrelaçadas em cima da mesa, os nós dos dedos brancos de tanto apertar. Eu vou resolver, ela disse por fim, a voz mais baixa do que qualquer coisa que tinha usado na reunião daquela manhã. O homem se levantou, ajeitou o paletó e parou na porta antes de sair. Você tem até a reunião da semana que vem. Depois disso, se o buracão naquele investimento aparecer nos livros da holding, não sou eu que vou aparecer para cobrar. Vai ser cada sócio dessa mesa, um por um. A porta se fechou. A sogra ficou sozinha na sala, olhando para o próprio reflexo na janela escura, com uma expressão que ninguém da família jamais tinha visto nela, nem de longe, nem por acidente. Por um segundo, antes de endireitar os ombros e voltar a ser exatamente a mulher que todo mundo esperava ver, ela apareceu, pela primeira vez em muito tempo, sozinha de verdade. No dia seguinte, Rafael foi até a casa da mãe antes do horário de trabalho, o livro-caixa dentro de uma pasta, apertado debaixo do braço do mesmo jeito que o advogado tinha carregado a pasta errada 2 dias antes. Ela abriu a porta já vestida para sair, surpresa em ver o filho tão cedo. Ele não cumprimentou, só entrou, colocou o livro em cima da mesa da cozinha, aberto na página certa, e ficou esperando ela olhar. A sogra olhou por um segundo comprido demais para alguém que estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Onde você achou isso? Ela perguntou. A voz quase igual, quase perfeita, com só uma rachadura fina demais para qualquer estranho perceber. No escritório de casa, numa caixa que ninguém abre há 30 anos, ele respondeu. Achei o nome da avó dela registrado como sócia antes mesmo de eu nascer, mãe. E a senhora me mostrou um extrato ontem, dizendo que era um empréstimo escondido. Me explica como as duas coisas cabem na mesma história. Ela fechou o livro devagar, com cuidado exagerado, do jeito de quem está ganhando tempo para escolher a próxima frase com cirurgia. Registros antigos têm erro o tempo inteiro, Rafael. Você sabe disso melhor do que ninguém, trabalhando nessa empresa há tantos anos. Rafael balançou a cabeça, não como quem discorda, mas como quem já esperava exatamente aquela resposta e só queria ouvir em voz alta para ter certeza. A senhora me mandou terminar meu casamento na frente de 7 pessoas por causa de um papel que a senhora mesma pode ter fabricado. Ele falou cada palavra separada da outra por um silêncio pequeno, controlado. E agora, quando eu trago uma prova de que existe uma história inteira que a senhora nunca me contou, a resposta é erro de cartório. A sogra se levantou, ajeitou a blusa e caminhou até a janela da cozinha antes de responder, de costas para ele. Você não faz ideia do que essa empresa já passou para continuar de pé, ela disse, a voz baixando, quase quebrando numa palavra e se recompondo na seguinte.
Eu fiz escolhas difíceis para manter tudo funcionando, enquanto você e seu pai estavam ocupados demais, assinando contrato bonito para reparar nas contas de verdade. Rafael ficou olhando as costas dela, tentando entender se aquilo era confissão ou só mais uma cortina de fumaça bem construída. Então me diga a verdade agora, ele pediu, a voz perdendo a dureza pela primeira vez desde que tinha entrado na casa. Antes que outra pessoa descubra do jeito que eu descobri ontem à noite, sozinho, numa caixa empoeirada que devia ter sido aberta há anos. Ela virou de frente para ele, os olhos secos, o queixo erguido do jeito que ele conhecia de toda uma vida, vendo aquele mesmo gesto em uniões de família. Quando você tiver a semana toda de provas que a Beatriz prometeu trazer, a gente conversa de novo, ela disse. Até lá, eu sugiro que você confie em quem te criou, não em quem apareceu casada com você há 8 anos e escolheu guardar segredo bem na parte que mais importava. Rafael pegou o livro de volta em cima da mesa, fechou a pasta e saiu sem se despedir, pela primeira vez na vida, saindo da casa da mãe sem um abraço, sem um até logo, só com a certeza fria de que dessa vez ele não ia parar de perguntar. Não até ter uma resposta que se sustentasse sozinha, sem precisar da voz dela para ficar de pé. Beatriz passou o resto daquela semana entre o escritório do advogado e a própria mesa de casa, cercada de papel, ligando para números que Rafael nunca tinha visto salvos no celular dela. Na noite antes da reunião marcada, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido, só uma linha, sem assinatura. Pare de cavar enquanto ainda dá tempo de parar. Ela leu 2 vezes e guardou o celular na bolsa sem responder, e ficou olhando pela janela do apartamento por um tempo comprido, a cidade toda acesa lá embaixo, cada janela iluminada escondendo a própria versão de segredo de família. No dia seguinte à reunião marcada, 7 sócios esperando, uma pasta inteira de documentos prontos e uma mãe que ainda não sabia o tamanho exato do que a nora tinha descoberto sozinha naquela semana. Beatriz apagou a luz, guardou a pasta perto da porta, pronta para sair de manhã cedo e, antes de fechar os olhos, ficou um instante parada no escuro, sem hesitar nenhum segundo, na manhã da segunda reunião. Rafael esperou por Beatriz no saguão do prédio em vez de subir direto para o andar da holding, coisa que não fazia desde os primeiros meses de namoro, quando ainda arranjava desculpa para vê-la 1 minuto antes de qualquer compromisso. Ela chegou com a pasta debaixo do braço, o rosto sem nenhum traço de quem tinha dormido mal ou tinha medo do que vinha a seguir. Achei que você ia subir direto, ela disse, parando perto dele sem se aproximar demais. Achei melhor descer, ele respondeu, olhando para a pasta antes de olhar para ela. Depois do livro que eu achei essa semana, achei que você merecia entrar nessa sala sem precisar provar mais nada sozinha. Beatriz não respondeu de imediato. Só ajeitou a alça da bolsa no ombro e ficou olhando para ele por um instante mais longo do que qualquer conversa dos últimos 2 dias tinha durado. O celular dela vibrou dentro da bolsa e, por puro reflexo, ela virou a tela para checar antes de guardar de novo. Rafael viu, por cima do ombro dela, o mesmo tipo de mensagem sem nome que ela tinha recebido na noite anterior. Uma linha curta, sem assinatura, avisando para ela ter cuidado com o que ia mostrar naquela sala. Quem está te mandando isso? Ele perguntou, a voz mudando de tom, mais séria do que qualquer coisa que tinha dito a manhã inteira. Isso a gente descobre lá dentro, ela respondeu, guardando o celular no fundo da bolsa. Só que, dessa vez, em vez de esperar você decidir sozinho o que fazer com o que descobrir, eu preciso que você entre nessa sala do meu lado, não do lado de quem sempre te disse o que pensar primeiro. Rafael balançou a cabeça que sim, uma vez só, sem precisar de mais nenhuma palavra para confirmar. Os dois caminharam juntos até o elevador, e quando as portas se abriram,
Um dos sócios já estava esperando lá dentro, o rosto tenso, olhando para o relógio de pulso como se aquele minuto de atraso já contasse contra alguém. A senhora, sua mãe, chegou mais cedo, ele disse, assim que os dois entraram. Trouxe um advogado que ninguém convidou e um monte de papel que ela disse que ia mudar tudo antes de qualquer coisa sua ser lida em voz alta. As portas do elevador se fecharam e, no espelho da parede, Beatriz encontrou o próprio reflexo de novo, junto do de Rafael dessa vez, os dois lado a lado, subindo em silêncio rumo a uma sala onde a semana inteira de segredo ia terminar. E nenhum dos dois, apesar de tudo que tinham descoberto naqueles 7 dias, estava de fato preparado para ver como. A porta se abriu e a primeira coisa que Beatriz viu foi a sogra já sentada na ponta da mesa, com um advogado novo ao lado, um homem que ninguém ali tinha visto antes, de pasta própria e postura de quem cobra por hora. Ah, chegaram, foi só o que Lígia disse, sem levantar da cadeira, apontando com o queixo para 2 cadeiras vazias do outro lado da mesa. Henrique, o sócio que tinha marcado aquele prazo uma semana atrás, bateu de leve na própria pasta fechada. Antes de mais nada, ele falou, eu quero deixar claro que essa reunião não sai daqui sem resposta. De um lado ou de outro, Beatriz sentou devagar, abriu a própria pasta com calma e olhou primeiro para o advogado novo antes de olhar para Lígia. Não sabia que a senhora tinha trazido reforço, ela disse. Lígia sorriu sem alegria nenhuma. Achei prudente, depois do escândalo da semana passada, garantir que essa família tem alguém defendendo o que é dela. Rafael, sentado ao lado de Beatriz, pela primeira vez, numa reunião de sócios daquele tipo, não deixou o comentário da mãe passar impune. A família toda, mãe, ou só a senhora? Ele perguntou. O silêncio pesado que se seguiu durou tempo suficiente para Henrique tossir de novo, visivelmente incomodado com o rumo que aquilo tinha tomado tão cedo. O advogado novo abriu a própria pasta e tirou uma folha, entregando para Henrique antes de falar. Nós temos motivos para questionar a autenticidade desse documento de participação, ele começou num tom ensaiado. Datas de registro em cartórios pequenos do interior costumam ter falhas, e não seria a primeira vez que alguém usa um papel antigo para reivindicar direito sobre uma empresa que não construiu. Beatriz não se mexeu, nem por um segundo. Só olhou para o homem com uma calma que já tinha assustado, mais de uma vez, gente bem mais experiente do que ele naquela mesma mesa. Se o senhor quiser mesmo contestar a autenticidade, ela disse, eu trouxe uma certidão emitida essa semana, com selo digital, direto do cartório original, mais uma declaração assinada por 2 testemunhas vivas que reconhecem, sem dúvida nenhuma, a assinatura da minha avó. Ela empurrou os papéis para frente da mesa, sem pressa. O documento que apareceria naquela pasta errada não é o problema dessa reunião. Nunca foi. O problema é por que ele foi escondido por 30 anos e quem tinha motivo para fazer isso. O advogado novo folheou os papéis rápido demais para estar lendo de verdade, só ganhando tempo. Lígia interrompeu antes que ele encontrasse alguma resposta. Isso é uma acusação grave, Beatriz, ela disse, a voz subindo um degrau. Você está sugerindo que eu escondi documento de família para prejudicar minha própria nora? Não, Beatriz respondeu, sem hesitar. Eu estou dizendo que a senhora escondeu um documento de família porque ele provava que minha avó tinha direito a uma fatia dessa empresa. E essa fatia, se corrigida hoje, junto com os anos de dividendo não pago, é grande o suficiente para explicar um buraco nas contas que ninguém aqui quer explicar em voz alta. A mesa toda ficou em silêncio por um momento inteiro. Henrique se inclinou para frente, os cotovelos na mesa. Que buraco? Ele perguntou, olhando de Beatriz para Lígia e de volta para Beatriz. Foi Rafael quem respondeu, tirando do bolso do paletó uma folha dobrada que ele tinha carregado a manhã inteira sem mostrar para ninguém. Um livro caixa antigo do meu avô, ele disse,
colocando a folha em cima da mesa. Registro de sócia no nome da avó da Beatriz, escrito de próprio punho, 32 anos atrás. E do lado uma segunda letra mais recente, que risca esse nome do índice principal sem nenhuma justificativa, escrita ao lado. Lígia olhou para a folha por menos de um segundo antes de desviar os olhos. Isso pode ser qualquer coisa, ela disse. Rápido demais. Um erro de escrituração, uma reorganização de arquivo que aconteceu há anos, antes de qualquer um de vocês nascer. Rafael balançou a cabeça devagar. A letra que risca o nome é a sua mãe. Eu cresci vendo a senhora assinar carta de aniversário com essa letra. Não precisa de perito para reconhecer. Henrique bateu a caneta na mesa 2 vezes, chamando a atenção de todo mundo. Vamos fazer isso do jeito certo, ele disse. Eu quero um perito grafotécnico independente analisando essa página até amanhã e quero que a contabilidade da holding traga, ainda hoje, o histórico completo de movimentação da conta que registra dividendo não distribuído dos últimos 10 anos. Se tem buraco, a gente vai achar. Lígia abriu a boca para protestar e fechou de novo, percebendo que qualquer objeção ali só ia parecer mais suspeita do que já parecia, enquanto os assistentes saíam correndo para buscar os documentos que Henrique tinha pedido. A reunião entrou num intervalo tenso, ninguém saindo da sala dessa vez, só reorganizando o papel e trocando olhares que diziam mais do que qualquer fala. Rafael se aproximou da mãe, baixo, só para ela ouvir. A senhora tinha um jeito melhor de resolver isso, ele disse. Podia ter me chamado, mostrado o livro, explicado antes que virasse escândalo de sala de reunião. Por que escolheu me fazer humilhar a Beatriz na frente de todo mundo em vez disso? Lígia olhou para o filho por um instante que pareceu mais longo do que era. Porque eu precisava que o divórcio saísse antes que alguém, ainda mais você, começasse a fazer as perguntas que você está fazendo agora, ela disse, a voz quase um sussurro. Se vocês dois estivessem separados, no papel, a participação da avó dela ia parar num inventário de casamento desfeito, mais fácil de administrar, mais fácil de esconder dentro de um acordo de partilha do que dentro de uma auditoria de sócios. Rafael ficou olhando para ela, tentando entender se aquilo era mais uma mentira ou, pela primeira vez naquele dia inteiro, um pedaço de verdade. Ele não teve tempo de perguntar mais nada. A porta se abriu e um dos assistentes voltou com uma pasta grossa, entregando direto para Henrique, que abriu ali mesmo, em pé, passando os olhos rápido pelas primeiras páginas antes de sentar de novo. Aqui, ele disse, apontando para uma linha específica com a caneta. Transferência para uma conta fora do país há 4 anos, autorizada com assinatura de diretoria, sem menção em nenhuma ata que eu conheça. O valor não é pequeno. Ele empurrou a pasta para o meio da mesa, para todo mundo ver. O advogado novo tentou intervir. Isso pode ter explicação operacional legítima, ele começou. Henrique não deixou ele terminar. Então a senhora vai explicar agora, ele disse, olhando direto para Lígia. Porque essa assinatura, pelo que estou vendo aqui, é sua. E coincidência ou não, a data dessa transferência é 6 meses depois da data em que esse nome desaparece do índice de sócios lá no livro do seu sogro. Lígia ficou olhando para a própria mão em cima da mesa por um tempo comprido demais para parecer natural. Foi para proteger a empresa, ela disse por fim, a voz sem nenhuma força a mais. Um investimento que eu fiz em nome da holding, num momento em que precisávamos diversificar, deu errado. Muito errado. E eu não tive coragem de trazer isso para a diretoria na época, porque tinha acabado de assumir a presidência do conselho e não queria começar meu mandato admitindo um erro daquele tamanho. Rafael se levantou da cadeira, as mãos apoiadas na mesa. E pegou o dinheiro de onde, mãe? Ele perguntou, a voz não mais baixa como tinha sido no corredor. Lígia não respondeu na hora. Foi Beatriz quem completou, olhando para os papéis, juntando o que já sabia com o que acabava de ver.
Pegou da participação que devia ter sido reconhecida como da minha avó e depois minha, ela disse. Usou o valor não distribuído dessa fatia, mais um empréstimo com garantia na própria fatia, para cobrir o buraco. E para ninguém perceber, apagou o registro que provava que essa fatia existia. A sala ficou tão quieta que dava para ouvir o ar-condicionado. Henrique fechou a pasta devagar. Isso, ele disse, escolhendo cada palavra, não é mais uma discussão de sócios sobre participação. Isso é fraude contábil documentada, com nome e assinatura. Eu preciso levar isso para o Conselho Fiscal ainda hoje, e a senhora sabe o que isso significa. Lígia levantou os olhos e, pela primeira vez desde que a reunião tinha começado, pareceu menor do que a cadeira em que estava sentada. Vocês têm ideia do que aconteceu enquanto vocês dois estavam ocupados namorando e casando feliz da vida? Ela disse, a voz ganhando um fio de raiva que cortava mais do que qualquer explicação calma teria cortado. Meu outro filho quase levou essa família inteira junto com ele numa dívida que eu não vou nem começar a explicar aqui. Eu escolhi proteger o nome dessa família com o único dinheiro que eu tinha acesso rápido para usar sem escândalo. Vocês querem me julgar por isso? Tudo bem. Mas nenhum de vocês estava lá para oferecer alternativa melhor na hora que eu precisei decidir. Beatriz manteve os olhos nela por um segundo antes de responder, a voz mais baixa do que a de Lígia, mas sem tremer nem um pouco. Eu entendo proteger família, ela disse. O que eu não entendo é usar o divórcio do seu próprio filho como cortina de fumaça para atrasar a hora que isso ia aparecer. A senhora não escondeu isso para proteger ninguém além da senhora mesma. Lígia abriu a boca para rebater e não achou nada, pela primeira vez naquela manhã inteira, para dizer. Foi bem nesse momento que o advogado novo, sentindo o terreno ceder debaixo dele mais rápido do que qualquer argumento conseguia segurar, pediu um recesso de 15 minutos, alegando precisar consultar a cliente em particular. Henrique concedeu contrariado, olhando para o relógio de pulso, como quem já calcula, cansado, quanto tempo ainda aquele dia inteiro ia exigir dele. Antes de sair da sala junto com o advogado novo, Lígia parou ao lado do filho por um segundo, mais devagar do que precisava. Eu ainda sou sua mãe, ela disse. Baixo. Isso conta para alguma coisa? Rafael não respondeu nada. Só ficou olhando ela sair pela porta, o rosto fechado, sem nenhuma expressão que desse para ler com certeza dali, no corredor longe da sala. Henrique aproveitou o recesso para falar baixo com 2 outros sócios que tinham chegado atrasados àquela altura da manhã. Beatriz ficou perto o suficiente para ouvir pedaços. Alguém falou rápido demais, ele comentou, olhando de rabo de olho para ela. Uma certidão de cartório emitida em menos de uma semana, com selo digital e declaração de testemunha já pronta, isso não se organiza da noite para o dia. Um dos outros sócios balançou a cabeça, concordando. Ou ela sabia disso há mais tempo do que está deixando parecer. Ele completou. Henrique aproveitou um instante e chamou Rafael um pouco mais para o canto do corredor, longe dos outros. Eu não vou fingir que isso é fácil para você, ele disse. A voz mais baixa e mais direta do que tinha usado a manhã inteira dentro da sala. Mas eu preciso saber se você vai conseguir separar filho de presidente do conselho nos próximos 30 dias, porque o processo que a gente acabou de abrir não vai esperar sentimento de ninguém. Rafael ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Minha mãe cometeu fraude, Henrique. Eu não preciso separar nada. Eu só preciso descobrir até onde isso vai antes de decidir o que fazer com o resto. Henrique assentiu, sem muita simpatia na expressão. E sua esposa, ele perguntou, olhando de relance para a porta da sala de reuniões. Você já decidiu o que fazer com esse pedido de divórcio que começou tudo isso, ou isso também vai ficar esperando o Conselho Fiscal decidir primeiro? A pergunta pegou Rafael de jeito, mais do que ele esperava que pegasse. Ele não respondeu na hora.
Só ficou olhando para a porta fechada, sem saber de verdade o que ia dizer quando entrasse de novo naquela sala. Rafael, sentado sozinho na mesa, vazia da sala de reuniões, ouviu o comentário através da porta entreaberta e ficou olhando para a pasta de Beatriz, esquecida em cima da cadeira dela durante o recesso. Não abriu. Só ficou olhando, juntando cada peça daquela manhã inteira numa ordem diferente da que tinha montado até então. A calma dela na primeira reunião, a certeza no tom de voz, a rapidez com que trouxe cada documento certo, sem hesitar uma vez sequer sobre onde procurar. Quando Beatriz voltou para dentro da sala, ele já estava de pé, esperando perto da janela. "Há quanto tempo você sabe?" ele perguntou, sem rodeio nenhum dessa vez. Beatriz fechou a porta atrás dela antes de responder, ganhando um segundo a mais só para escolher onde começar. "Do buraco nas contas, esse aí", ela disse, devagar, "eu tenho certeza desde o mês passado. Mas de que tinha alguma coisa errada, que os números da distribuição de dividendo nunca fechavam do jeito que deviam fechar, eu desconfio há mais de um ano." Rafael ficou em silêncio, tentando processar o tempo verbal daquilo. "Um ano", ele repetiu. "A gente dorme na mesma cama há um ano, Beatriz. Toda essa investigação, todo esse silêncio, e eu não sabia de nada." Ela não desviou o olhar. "Eu também não sabia de tudo", ela disse. "Eu sabia que tinha algo errado. Não sabia quem, não como, e, acima de tudo, não sabia se, ao contar para você, você ia acreditar em mim ou ia acreditar na sua mãe primeiro. Então eu escolhi esperar até ter prova que ninguém nessa mesa pudesse desmontar numa frase. Isso não é sobre confiar em mim ou na sua mãe", ele disse, a voz subindo um pouco antes de ele mesmo se conter. "Isso é sobre você ter escolhido, sozinha, mais uma vez, decidir o que eu merecia ou não saber sobre a minha própria vida." Beatriz sentiu o peso daquela frase inteira antes mesmo de ele terminar de dizer a última palavra, mas não recuou nem um passo. "Eu escolhi proteger o que ainda dava para proteger", ela respondeu. "Talvez de um jeito errado. Mas escolhi." O silêncio entre os dois durou tempo suficiente para alguém bater na porta 2 vezes, avisando que a reunião ia recomeçar em 2 minutos, no máximo 3. Rafael pegou a pasta dela em cima da cadeira e entregou de volta para ela, devagar, sem dizer mais nenhuma palavra. Beatriz segurou a pasta contra o peito por um segundo inteiro antes de guardar na bolsa, olhando para ele com uma pergunta que não chegou a virar palavra nenhuma. Os dois voltaram para a mesa, separados por 1 metro inteiro de distância que até aquela manhã nunca tinha existido entre eles daquele jeito. A reunião recomeçou com Lígia visivelmente mais quieta, o advogado novo já sem muito o que argumentar depois do recesso. Antes de Henrique retomar a palavra para formalizar qualquer decisão, Beatriz pediu para falar primeiro, e ninguém ali, nem mesmo Lígia, teve disposição de negar o pedido. Colocou em cima da mesa uma segunda folha, essa preparada durante o próprio recesso, com uma planilha simples de juros e correção sobre o valor não distribuído ao longo dos anos. "Pelo meu cálculo, com correção monetária e juros legais, o valor que deveria ter sido pago à participação da minha avó, e que hoje é meu por direito de herança, ultrapassa em quase o dobro o valor do buraco que apareceu na conta transferida." Ela deslizou a folha até o centro da mesa. "O que significa que, no fim das contas, essa empresa não está no prejuízo que parecia estar há 10 minutos. Está em dívida comigo, não o contrário." Henrique pegou a folha, conferiu os números rápido e ergueu as sobrancelhas, surpreso com a rapidez do raciocínio. "Isso muda a estrutura da negociação", ele admitiu. Lígia, do outro lado da mesa, ficou olhando para Beatriz com uma expressão nova. Algo entre respeito forçado e alarme genuíno, como quem só naquele instante entende que subestimou a pessoa errada durante anos demais para corrigir num único dia. Henrique conduziu o resto com a eficiência de quem só queria terminar aquilo antes do almoço. Ficou decidido, ali mesmo, que o caso ia para o Conselho Fiscal,
formalmente com prazo de resposta em 30 dias e que a participação da avó de Beatriz seria reconhecida, retroativa, com o cálculo de dividendo não pago entrando na mesma investigação do buraco financeiro. Lígia assinou os termos preliminares sem erguer os olhos do papel nem uma vez. Se você tivesse que escolher entre proteger alguém que você ama ou expor uma verdade que pode acabar com tudo, o que você faria primeiro? Me conta aqui embaixo o que você acha que a Beatriz devia ter feito diferente, se é que devia ter feito alguma coisa diferente. E me fala também de onde você está acompanhando essa história agora e que horas são aí, porque a gente sempre lê tudo com calma, mesmo os comentários grandes. Antes de a sessão ser encerrada de vez, Lígia pediu a palavra uma última vez, a voz sem o mesmo peso de autoridade que tinha carregado a manhã inteira. Eu vou colaborar com a investigação, ela disse, olhando para o filho e não para mais ninguém na mesa. Mas quero deixar registrado que eu não fiz isso sozinha nem por vaidade. Rafael endireitou a postura. O que isso quer dizer, mãe? Ele perguntou. Lígia hesitou, olhou rápido para Beatriz e pareceu decidir num segundo que aquele não era o momento nem a plateia certa para terminar a frase. Isso quer dizer que essa história ainda não acabou? Ela respondeu. Se levantando antes que alguém pudesse insistir, ela saiu da sala sem se despedir de ninguém, o advogado novo correndo atrás para alcançar o elevador. Henrique fechou a pasta com um suspiro cansado, murmurando alguma coisa sobre nunca mais marcar reunião de sócios antes do meio-dia. Beatriz ficou olhando a porta por onde a sogra tinha saído, uma pergunta nova se formando bem no lugar onde a antiga pergunta sobre o dinheiro tinha acabado de ser respondida. No saguão do prédio, esperando o elevador descer, Beatriz e Rafael quase esbarraram num homem mais novo, parado perto da recepção, as mãos enfiadas nos bolsos, andando de um lado para o outro, do jeito de quem está ali há tempo demais sem coragem de subir. Ele reconheceu Rafael antes de Rafael reconhecer ele. Preciso falar com a nossa mãe, ele disse rápido, sem cumprimento nenhum. Ela não atende meu telefone desde ontem. Rafael ficou parado um segundo, encarando o próprio irmão como se estivesse vendo ele de um jeito novo, à luz de tudo que tinha acabado de descobrir dentro daquela sala. Ela acabou de sair, furiosa, indo direto para casa, com certeza. Rafael respondeu, sem se esconder o quanto aquela frase pesava mais do que parecia. O irmão passou a mão pelo cabelo, nervoso. Ela contou para vocês, ele perguntou, a voz baixando. Sobre o dinheiro, sobretudo, Beatriz, ao lado de Rafael, observou a cara do rapaz por um instante mais longo do que uma pergunta comum precisaria. Contou o suficiente, ela disse, mas não contou tudo. Você quer aproveitar e completar o resto agora, ou prefere continuar deixando ela carregar isso sozinha? O irmão olhou para ela, depois para Rafael, e pareceu, por um segundo, prestes a responder alguma coisa importante. Chegou a abrir a boca, os olhos indo rápido de um para o outro, como quem calcula se aquele saguão de prédio é lugar seguro para soltar um segredo daquele tamanho. Não é aqui, ele disse, por fim, mais para si mesmo do que para qualquer um dos dois. Em vez de completar, balançou a cabeça, murmurou que precisava ir atrás da mãe primeiro e saiu quase correndo em direção à rua, sem esperar elevador nenhum. Rafael ficou olhando ele desaparecer porta fora, uma pergunta nova se somando a todas as outras que já carregava desde aquela manhã. Isso não acabou, ele disse, mais para si mesmo do que para Beatriz. Ela concordou em silêncio, sem precisar dizer nada. Do outro lado da cidade, Lígia chegou em casa e encontrou o mesmo homem de terno simples já sentado na sala, esperando, sem ter sido convidado dessa vez também. Você prometeu que isso ia ficar resolvido, ele disse, se levantando devagar. Eu vi o noticiário econômico de hoje à tarde, Sr. Andrade. Fraude documentada, conselho fiscal acionado, seu nome estampado. Isso não é resolvido, isso é exposto.
Lígia largou a bolsa numa cadeira, sem forças para manter a postura de reunião por muito mais tempo naquele dia. Eu fiz o que consegui fazer, ela disse, a voz cansada de um jeito que ninguém da família tinha ouvido dela usar. O homem deu um passo à frente. O acordo era simples. Você cobria o buraco, eu ficava quieto sobre a dívida do seu filho. Todo mundo seguia a vida. Agora que isso virou investigação oficial, minha descrição também tem preço novo, e esse preço não cabe mais no que a gente combinou no início. Lígia fechou os olhos por um segundo, entendendo, talvez pela primeira vez com clareza total, o tamanho do buraco que ela mesma tinha cavado, tentando tapar outro buraco. O que você quer de mim agora? Ela perguntou. Por fim, sem energia sobrando nem para fingir indignação direito. O homem sorriu sem nenhum calor no sorriso. Isso a gente conversa quando você tiver a cabeça mais fria, ele disse, caminhando até a porta. Por enquanto, só um conselho. Se essa nora sua continuar puxando esse fio, ele disse, parando na soleira, você vai descobrir que tem muito mais coisa enrolada nele do que só o seu erro de investimento. A porta se fechou atrás dele e Lígia ficou sozinha na sala, encarando a própria bolsa largada na cadeira, como se ali dentro estivesse guardado o tamanho exato do problema que ela ainda não tinha coragem de medir. Naquela noite, já em casa, o celular de Beatriz vibrou de novo, o mesmo número desconhecido de sempre, só que dessa vez a mensagem era diferente das outras. Você conseguiu mais rápido do que eu esperava, dizia a primeira linha, mas ainda falta a parte que ela não vai te contar sozinha. Eu posso te ajudar com isso, se você ainda quiser terminar o que começou. Beatriz ficou olhando para a tela por um tempo comprido, o polegar parado em cima do teclado, sem saber ainda se aquilo era ameaça, ajuda, ou as duas coisas ao mesmo tempo vestidas de uma única mensagem. Ela não respondeu à mensagem. Em vez disso, ligou para o advogado da família, que atendeu no segundo toque, a voz ainda cansada do dia inteiro de reunião e recesso. Recebi outra mensagem, ela disse, sem rodeio nenhum. A mesma pessoa de antes, oferecendo ajudar com uma parte que, segundo ela, a Lígia não vai contar sozinha. O advogado ficou em silêncio por um instante do outro lado da linha. Você tem ideia de quem pode ser? Ele perguntou. Por fim, Beatriz olhou para a tela do celular de novo antes de responder. Tenho uma ideia. Só não tenho certeza se é boa ideia, deixa eu ver. Essa pessoa se aproximar mais do que já se aproximou. O advogado suspirou, audível mesmo pelo telefone. Seja quem for, ele disse, sabe coisa que só quem estava perto da Lígia naquela época podia saber. Isso é informação valiosa, mas também é risco. Gente que se aproxima oferecendo ajuda de graça nessas horas quase sempre quer alguma coisa em troca que só aparece depois. Antes de desligar, ele hesitou um segundo, como se tivesse mais alguma coisa engasgada para dizer. Beatriz, ele falou, mais baixo, eu preciso te confessar uma coisa sobre aquela pasta errada lá na primeira reunião. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha, esperando o resto. Eu sabia que era arriscado abrir aquela pasta bem naquele momento. Ele continuou. Você tinha me pedido para guardar até você me avisar. Eu abri antes porque, se quer saber a verdade, fiquei nervoso vendo Rafael falar em divórcio do nada e minha mão foi na pasta errada por puro acidente de quem estava tremendo mais do que devia numa sala daquele tamanho. Beatriz deixou o silêncio durar um pouco mais antes de responder. Eu sei, ela disse, por fim, e se serve de consolo foi o melhor acidente que podia ter acontecido naquele dia. O advogado riu sem muita graça de verdade, mais aliviado do que divertido. Da próxima vez, eu prometo confundir as pastas só quando você mandar. Ele brincou, antes de se despedir e desligar de vez. Beatriz concordou, guardando o celular na mesa antes de agradecer e desligar. Ficou olhando pela janela do apartamento por um instante, repassando cada rosto daquele dia, tentando encaixar a mensagem em algum deles. Rafael entrou na sala sem avisar,
ainda de camisa social, a gravata já solta no pescoço. Quem era? Ele perguntou, olhando para o celular na mesa. O advogado, ela respondeu, sem mencionar a mensagem, preferindo pela primeira vez naquele dia guardar mais uma coisa só para si mesma, mesmo sabendo o preço que isso já tinha custado horas atrás. Rafael sentou na outra ponta do sofá, deixando um espaço entre os dois que nenhum móvel da sala explicava sozinho. A gente devia conversar sobre o pedido de divórcio, ele disse, por fim, olhando para o carpete em vez de olhar para ela. Com tudo isso vindo à tona hoje, eu nem sei mais se aquele pedido ainda faz sentido ou se ele nunca fez sentido nenhum, só que eu estava ocupado demais tentando proteger gente errada para perceber isso a tempo. Beatriz ficou olhando para ele por um momento comprido antes de responder. Eu também não sei, ela disse, com uma sinceridade que pesava mais do que qualquer resposta ensaiada teria pesado. Sei que eu não confiei em você o suficiente para te contar o que estava investigando. E sei que você não confiou em mim o suficiente para duvidar da sua mãe antes de duvidar de mim. A gente tem muita coisa para resolver antes de decidir qualquer coisa sobre papel de cartório. Não hoje. Talvez nem essa semana. Os dois ficaram sentados ali um instante, cada um numa ponta do mesmo sofá, o celular de Beatriz ainda escuro em cima da mesa, guardando uma mensagem que nenhum dos dois tinha coragem de mencionar de novo naquela noite. Lá fora, em algum lugar da cidade, o irmão de Rafael ainda não tinha conseguido falar com a mãe. O homem de terno simples já estava pensando no próximo passo, e uma reunião marcada para o dia seguinte, dessa vez no escritório do Conselho Fiscal, ia decidir muito mais do que qualquer um daquela sala imaginava. Rafael balançou a cabeça concordando, sem ter mais nenhuma palavra pronta para completar aquele silêncio. Só esticou a mão devagar e pousou por cima da mão dela em cima do sofá, sem apertar, só ali, esperando para ver se ela ia afastar. Ela não afastou a mão, mas também não teve tempo de responder nada além daquele silêncio, porque o celular de Rafael vibrou em cima da mesa de centro, um número que ele não reconheceu nas telas. Atendeu por puro instinto de quem, depois daquele dia, não confiava mais em deixar nenhuma ligação sem resposta. Do outro lado, uma voz de homem, calma e direta, foi rápida ao ponto. Seu Rafael, eu acho que é hora da gente conversar sobre a dívida do seu irmão, antes que ela vire manchete de jornal, junto com o resto que já virou hoje. Rafael se levantou do sofá de um pulo só, afastando o celular do ouvido por um segundo inteiro, como se aquilo pudesse, de algum jeito, não ser real. Quem é você? Ele perguntou direto. O homem do outro lado riu, sem graça nenhuma. Isso não importa agora. O que importa é que eu foquei minha paciência na sua mãe esse tempo todo, porque parecia o caminho mais rápido para receber o que me devem. Hoje eu vi que o caminho mudou de direção. Se o Conselho Fiscal vai limpar o nome da família amanhã, eu quero minha parte disso antes. Ou eu vendo essa história inteira, com nome e sobrenome, para o primeiro jornalista que atender o telefone. Rafael olhou para Beatriz, cobrindo o bocal com a mão. É ele, disse baixo. O homem que estava com a minha mãe. Beatriz se levantou também, se aproximando rápido para ouvir melhor. Me passa, ela pediu. Rafael hesitou só um segundo antes de entregar o celular para ela. Quem quer que você seja, ela disse sem nenhum tremor na voz, eu acho que já é hora da gente conversar sem rodeio nenhum, já que eu sei muito bem quem é você desde o mês passado. O silêncio do outro lado da linha durou mais do que qualquer resposta precisaria durar. Você sabe quem eu sou? Ele repetiu, por fim, a certeza da própria voz meio abalada agora. Sei, ela disse. Sei também que foi você quem apareceu na porta da casa da minha sogra 2 vezes esse mês. E sei que a dívida do irmão do Rafael não é o único motivo pelo qual você estava tão interessado em saber quanto a fraude ia estourar. Eu só não esperava que você ligasse direto para cá antes de mim ligar primeiro para você.
Rafael ficou olhando para Beatriz, tentando entender, mais uma vez naquele dia, uma camada da esposa que ele achava que já conhecia o homem, ficou em silêncio por um instante mais longo do que qualquer coisa que tinha dito até ali. Então você é a pessoa que andou perguntando sobre mim para os meus próprios contatos, ele disse, devagar, como quem monta um quebra-cabeça ao contrário. Achei que fosse alguém do escritório de investigação da holding. Beatriz não confirmou nem negou. O que importa agora, ela disse, é que amanhã, às 9 da manhã, o Conselho Fiscal vai decidir o que fazer com a Lígia Andrade, com prova documentada e testemunha viva. Se você vender essa história para jornal antes disso, o único efeito prático é atrapalhar a cobrança que você mesmo está tentando fazer, porque advogado nenhum vai negociar dívida de família com escândalo de capa de jornal em cima da mesa. O homem soltou um som curto, um tipo de risada que podia muito bem ser só cansaço puro. E se eu esperar, o que eu ganho? Ele perguntou. Beatriz olhou para Rafael antes de responder, buscando uma confirmação silenciosa que ele deu com um aceno pequeno. Você ganha um encontro amanhã à tarde, depois da reunião do conselho, com um advogado de verdade da família, para negociar o pagamento da dívida do jeito certo, com contrato, sem ameaça, sem ligação de madrugada, ela disse. Ou você pode continuar fazendo do seu jeito e descobrir, na prática, que uma família que acabou de expor a própria fraude em plena luz do dia não tem mais nada a perder escondendo o resto de você. O homem ficou quieto por tempo suficiente para Rafael quase perguntar se a ligação tinha caído. Houve um silêncio comprido do outro lado da linha antes da resposta vir, mais calma do que a primeira ligação tinha sido. Amanhã às 4, ele disse, por fim. Se o advogado de vocês não aparecer, eu ligo para o jornal na mesma hora. A ligação caiu sem despedida. Rafael ficou olhando para Beatriz, o celular ainda na mão dela, tentando montar, mais uma vez naquela semana inteira, uma pergunta que não sabia bem como começar. Você andou investigando esse homem? Ele disse, por fim. Beatriz devolveu o celular sentando de volta no sofá, mais devagar do que tinha se levantado. Andei e ela confirmou. Faz mais tempo do que você imagina, Rafael. E antes que você pergunte de novo há quanto tempo, eu prefiro te mostrar amanhã, depois da reunião do conselho, do que te contar agora, cansada, no meio da sala, sem a calma que essa conversa merece. Rafael balançou a cabeça devagar, engolindo a vontade enorme de insistir ali mesmo na hora. Amanhã, então, ele disse, mas amanhã eu quero tudo. Não só o pedaço que cabe numa frase. O escritório do Conselho Fiscal não tinha nada da elegância da sala de reuniões da holding. Mesa comprida, cadeiras de couro gasto, uma clarabóia que deixava entrar mais luz do que qualquer um ali dentro parecia querer naquela manhã. Lígia chegou sozinha, sem o advogado novo por perto dessa vez, vestida de um jeito mais simples do que o normal, como se tivesse decidido, de vez, enfrentar aquilo sem armadura nenhuma. Henrique presidiu a sessão junto com 2 conselheiros que Beatriz só conhecia de nome, os 2 com a mesma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar menos ali naquela manhã. Vamos direto ao ponto, então. Henrique começou, abrindo a pasta com o relatório do perito grafotécnico em cima da mesa comprida. A análise confirma que a caligrafia que risca o nome da avó de Beatriz Andrade, do índice de sócios, pertence à senhora Lígia Andrade, com 98% de compatibilidade. Junto com a movimentação bancária já apresentada ontem, isso configura, no entendimento desse conselho, fraude documentada contra a sócia minoritária, cometida pela própria presidente do Conselho Administrativo. Lígia não desviou o olhar da mesa enquanto ouvia, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Eu não vou negar os fatos, ela disse, quando Henrique terminou. Mas eu quero que esse conselho entenda o contexto antes de decidir qualquer coisa. Ela levantou os olhos, encarando cada rosto ao redor da mesa, um por um, antes de continuar.
Vocês estão numa posição confortável de julgar uma decisão que eu tomei sozinha, de madrugada, sabendo que se eu não cobrisse aquele buraco, a holding inteira ia entrar numa crise de confiança que podia custar contrato, cliente e emprego de gente que não tem culpa nenhuma nisso. Eu escolhi errado, talvez, mas escolhi tentando proteger mais gente do que só a mim mesma. Um dos conselheiros balançou a cabeça devagar, visivelmente tocado, ou talvez só cansado, pelo argumento inteiro. Beatriz deixou o silêncio durar um instante antes de responder, sem pressa nenhuma. Eu entenderia esse argumento, ela disse, se a senhora tivesse coberto o buraco e trazido isso para o conselho no dia seguinte, pedindo ajuda para consertar. Mas a senhora escondeu isso por 4 anos, apagou o registro de família para ninguém descobrir e, quando percebeu que eu tinha achado o rastro, tentou me tirar do caminho usando o divórcio do seu próprio filho como cortina de fumaça. Isso não é proteger ninguém. Isso é administrar prejuízo. E o único ativo que a senhora estava administrando era o seu próprio tempo até ser pega. Lígia encarou Beatriz por um momento longo, alguma coisa mudando no rosto dela, uma rachadura maior do que qualquer uma que tinha aparecido até ali. Você fala como se tivesse descoberto isso ontem, ela disse a voz baixa. Mas eu sei que não foi ontem. Eu sei porque há uns 8 meses alguém começou a fazer perguntas discretas demais para os meus contatos financeiros. Gente que eu usei para esconder aquela movimentação. No começo, achei que fosse auditoria de rotina. Depois comecei a suspeitar de você. E ontem, na primeira reunião, quando te vi entrar com aquela calma toda, eu tive certeza. A sala inteira ficou olhando para Beatriz, esperando ela negar. Ela não negou. Faz 1 ano que eu desconfio, ela disse, a voz firme, sem nenhuma pressa de se explicar rápido demais. Faz 8 meses que eu tenho certeza. E sim, fui eu quem procurou o homem que cobra a dívida do seu outro filho há 4 meses. Não para ameaçar ninguém, mas para confirmar uma coisa que eu já suspeitava, que o buraco na conta e a dívida da família estavam ligados. Ela fez uma pausa, deixando o peso daquilo assentar antes de continuar. Rafael, você lembra quando eu passei aquele mês inteiro dizendo que precisava de mais tempo sozinha nos fins de semana, revisando papelada da empresa da minha família? Ela disse, virando para ele por um instante. Não era da minha família, era isso. Era isso mesmo que eu estava revisando, sentada numa cafeteria longe de casa, com fotocópia de extrato e caderno de anotação, tentando entender um sistema financeiro que ninguém nunca me ensinou a ler direito. Rafael balançou a cabeça devagar, lembrando, encaixando aquela peça também num lugar novo. Eu podia ter ido direto para o conselho no dia que tive certeza, ela continuou, mas eu sabia que, sem prova documentada, sem testemunha, sem certidão, ia virar palavra de nora contra a sogra numa família onde a sogra preside o conselho há 20 anos. Então eu esperei. Juntei papel atrás de papel, devagar, sem contar para ninguém, nem para o Rafael, porque eu não sabia até onde a senhora tinha gente infiltrada nessa empresa, nem quem ia acreditar em mim primeiro. E quando a senhora decidiu usar o divórcio para tentar me tirar do jogo antes que eu terminasse de montar o quebra-cabeça, a senhora, sem perceber, me deu o palco perfeito que eu precisava. 7 sócios, uma sala cheia de testemunha e um advogado nervoso bastante para abrir a pasta certa na hora errada. Rafael, sentado ao lado dela, ficou olhando para Beatriz com uma expressão que misturava espanto e alguma coisa mais difícil de nomear. Você não só descobriu isso, ele disse devagar, juntando as peças em voz alta. Você deixou tudo acontecer do jeito que aconteceu. Beatriz virou para ele, sem desviar o olhar dessa vez. Eu não controlei sua mãe pedir divórcio na sua frente de todo mundo, Rafael. Isso foi escolha dela, não minha. Mas, no momento em que eu vi você anunciando aquilo, eu soube que não ia recuar, não ia fingir surpresa que eu não sentia, e não ia deixar aquela oportunidade passar. Eu escolhi ficar calma,
montar o argumento ali mesmo na hora, porque eu já tinha passado meses me preparando para esse dia, mesmo sem saber ao certo quando ele ia chegar. Henrique, do outro lado da mesa, ficou olhando de uma para outra, claramente reavaliando cada palavra que tinha ouvido nas últimas 24 horas. Isso muda como eu vejo essa reunião inteira, ele admitiu, em voz alta. Lígia baixou os olhos para a própria mão, o anel de casamento que ela nunca tinha tirado, girando devagar entre os dedos, o mesmo gesto pequeno que Beatriz tinha feito na primeira reunião, só que agora do outro lado da mesa, do lado de quem tinha perdido. Então eu não fui derrotada por uma coincidência, ela disse, mais para si mesma do que para qualquer um ali. Fui derrotada por uma pessoa que eu nunca me dei ao trabalho de conhecer direito, achando que ela não tinha capacidade de jogar nesse nível. Henrique fechou a pasta na sua frente, olhando para os dois conselheiros antes de falar de novo. Esse conselho precisa votar a permanência da senhora na presidência, ele disse, se dirigindo a Lígia diretamente. Eu não vou fingir que isso é fácil, considerando que estamos falando da fundadora da segunda geração dessa empresa. Mas fraude documentada contra a sócia, por mais contexto familiar que exista, não é algo que esse conselho possa perdoar, sem mais nem menos, sem destruir a própria credibilidade dele. Um dos conselheiros ergueu a mão, pedindo a palavra. Eu proponho afastamento imediato da presidência, com direito à defesa em processo administrativo separado, ele disse. O outro conselheiro, mais velho, mais devagar para falar, pediu a palavra em seguida. Eu concordo com o afastamento, mas quero deixar registrado que essa empresa também falhou em não ter auditoria independente rodando esse tipo de conta há anos. A gente não pode só punir uma pessoa e fingir que o sistema inteiro não deixou isso acontecer por tempo demais. Henrique anotou a observação, prometendo levar uma proposta de auditoria permanente para a próxima pauta. Lígia ficou em silêncio por um tempo mais longo do que qualquer resposta precisaria. 20 anos, ela disse, por fim, quase num sussurro. 20 anos construindo o nome dessa presidência e vai terminar numa manhã, numa sala sem nem clarabóia decente. Ninguém respondeu. Rafael foi o único que se moveu, se inclinando um pouco para frente. Mãe, ele disse, a voz sem raiva dessa vez, só cansaço. Você ainda pode sair dessa sala com alguma dignidade, se colaborar com a devolução do valor e deixar o processo seguir sem mais teatro. Ou pode continuar lutando contra o inevitável e perder até isso. Lígia olhou para o filho por um instante que pareceu durar mais do que a manhã inteira. Eu vou colaborar, ela disse, finalmente, a voz sem nenhuma força a mais para resistir. Mas eu quero que fique registrado que eu amo essa família, mesmo tendo feito tudo errado para protegê-la. Beatriz, que tinha ficado em silêncio durante toda a votação, foi quem respondeu por último, sem nenhuma dureza na voz dessa vez. Eu acredito que a senhora ama, ela disse. Só acho que a senhora nunca aprendeu a diferença entre proteger e controlar. Ninguém rebateu aquilo. O voto foi formalizado. Henrique anotou a decisão, e a reunião se encerrou sem mais nenhuma palavra trocada entre Lígia e o resto da mesa. Lígia saiu do prédio sozinha, recusando a carona que Rafael ofereceu por puro reflexo de filho, mesmo depois de tudo. Caminhou até o carro pelo estacionamento vazio, entrou e ficou sentada por um bom tempo sem ligar o motor, as mãos ainda no volante, os olhos fixos num ponto qualquer do para-brisa. Tirou o celular do bolso, procurou um número que não usava fazia meses e ligou. Ela respirou fundo antes de discar, os dedos hesitando em cima da tela, por mais tempo do que qualquer ligação de negócio jamais tinha exigido dela. Filho, ela disse, quando o outro lado atendeu, a voz do irmão de Rafael reconhecível mesmo, através do alto-falante do carro. Eu queria só avisar que tudo ficou resolvido do jeito certo dessa vez. E queria pedir desculpa não só pela dívida, mas por ter te ensinado, sem perceber, que esconder problema é mais fácil do que enfrentar ele.
Do outro lado, um silêncio comprido, e depois uma resposta que Lígia não esperava ouvir tão rápido. Eu sei, mãe, ele disse baixo. A gente aprende isso vendo, não ouvindo. Lígia fechou os olhos por um segundo, deixando aquela frase doer do jeito que precisava doer, antes de ligar o carro e sair de vez, sozinha, para recomeçar alguma coisa que ela ainda não sabia bem o nome. Às 4 da tarde, Rafael e Beatriz chegaram juntos ao escritório de advocacia que tinha cuidado da família havia décadas, um advogado sênior, mais velho e mais calmo do que o novo contratado por Lígia, já esperando na sala de reunião com os papéis prontos. O homem de terno simples chegou 5 minutos depois, sozinho, sem a postura de ameaça que tinha usado no telefone na noite anterior. Sentou de frente para os três, sem tirar o casaco, cruzando os braços devagar. Vamos ver se o combinado se sustenta, ele disse, sem cumprimento. O advogado sênior abriu a própria pasta, ajeitou os óculos e apresentou uma proposta de acordo completa, parcelas fixas, juros dentro da lei, um cronograma de pagamento que cobria a dívida integral do irmão de Rafael num prazo razoável, tudo formalizado, tudo com assinatura reconhecida em cartório. O homem leu tudo devagar, linha por linha, sem nenhuma pressa de terminar rápido. Isso é bem mais organizado do que eu esperava de gente que passou a semana toda brigando dentro de sala de reunião, ele comentou, sem levantar os olhos do papel. Rafael se inclinou para frente na cadeira. A gente não tem interesse em brigar com você, ele disse. Meu irmão tomou uma decisão ruim e a dívida é real. O que a gente não aceita é ameaça de jornal, nem mais telefonema de madrugada. Você recebe seu dinheiro certinho, dentro da lei, e a gente segue cada um para o seu lado, sem mais essa história toda. O homem olhou para Beatriz por um instante, quase com um pingo de respeito no jeito de encarar. Você jogou bem, ele disse, assinando a primeira folha, não vi vir. Beatriz não respondeu nada além de um aceno curto, empurrando a caneta para ele terminar de assinar o resto das páginas. Antes de guardar a própria cópia, o homem ficou olhando para Beatriz por mais um segundo, curioso de um jeito que não tinha nada a ver com dinheiro. Posso te perguntar uma coisa, ele disse. Beatriz assentiu. Por que você foi atrás de mim, em vez de ir direto denunciar a fraude assim que teve certeza? O advogado sênior do outro lado da mesa parou de arrumar os próprios papéis, também curioso pela resposta. Beatriz pensou um instante antes de responder, porque denúncia sem prova sólida vira palavra contra palavra, ela disse. E prova sólida, às vezes, só existe do lado de quem já está cobrando a mesma pessoa por outro motivo. Eu precisava confirmar o tamanho do buraco antes de expor qualquer coisa, e você tinha o pedaço que faltava. O homem assentiu devagar, guardando a caneta no bolso do paletó. Da próxima vez que precisar confirmar alguma coisa, ele disse, se levantando, procura um jeito mais direto de perguntar. Você quase me deu um troço de manhã, achando que eu tinha descoberto sozinho quem você era. Beatriz sorriu de leve pela primeira vez em toda aquela reunião. Combinado, ela disse, quando o homem saiu. Por fim, o advogado sênior deixou os dois sozinhos na sala por um instante, alegando precisar arquivar os documentos lá dentro. Rafael ficou olhando para a porta fechada antes de virar para Beatriz. Isso resolve o problema de hoje, ele disse, mas ainda não resolve o resto. Beatriz assentiu, guardando a própria cópia dos papéis na bolsa devagar. Eu sei, ela disse, e acho que a gente devia resolver o resto num lugar que não seja escritório de advogado. Voltaram para o apartamento em silêncio total, cada um perdido no próprio cansaço acumulado daquele dia inteiro. Beatriz tirou os sapatos assim que entrou pela porta, jogando a bolsa em cima da mesa da sala sem o menor cuidado, coisa que ela nunca fazia normalmente. Rafael foi até a cozinha, abriu 2 taças novas, serviu vinho sem nem perguntar se ela queria, e trouxe as duas até a varanda, onde ela já tinha se sentado, os pés dobrados debaixo do corpo,
olhando para a cidade toda acesa lá embaixo. Ele entregou a taça para ela, sentou bem ao lado e ficou um bom tempo só olhando o mesmo horizonte antes de finalmente falar. Eu passei o dia inteiro tentando decidir se devia ficar com raiva de você ou não, ele disse, por fim, olhando para o copo na própria mão. Beatriz não desviou o olhar da cidade. E decidiu o quê? Ela perguntou. Rafael deu um gole longo no vinho antes de responder qualquer coisa. Decidi que não consigo. Fiquei tentando achar o ponto exato onde você errou nisso tudo, e o mais perto que eu cheguei foi você ter escondido de mim, não o plano em si. O plano, admito, foi melhor do que qualquer coisa que eu ou minha mãe teríamos pensado sozinhos. Beatriz virou o corpo inteiro para ele, pela primeira vez desde que tinham sentado ali. Eu escondi porque tive medo, ela disse, a voz mais baixa do que tinha usado o dia inteiro. Medo de você não acreditar em mim contra a sua própria mãe. Medo de, se eu falasse cedo demais, ela descobrir e destruir a prova antes de eu conseguir provar qualquer coisa. E se eu for sincera de verdade, medo de descobrir que talvez você preferisse não saber, porque saber ia forçar você a escolher um lado. Rafael ficou em silêncio por um bom tempo, deixando aquilo assentar direito antes de responder qualquer coisa. Eu já escolhi um lado, ele disse, finalmente. Só escolhi tarde demais, e do jeito mais público e mais burro possível. Ele pousou a taça na mesinha entre os dois e pegou a mão dela, dessa vez sem hesitar como tinha hesitado no sofá na noite anterior. Eu quero recomeçar, ele disse. Não do zero, porque isso seria fingir que os últimos 8 anos não aconteceram. Mas recomeçar sabendo o que eu sei agora, com você me contando as coisas antes de eu precisar descobrir numa reunião de sócios. Ele fez uma pausa, olhando para a própria mão ainda segurando a dela. E eu quero aprender a duvidar da minha mãe antes de duvidar de você, ele completou. Mais baixo. Isso devia ter sido automático, e não foi. Isso é meu, não seu. Beatriz apertou a mão dele de volta, com força, os olhos brilhando mais do que ela pretendia deixar qualquer um ver. E o pedido de divórcio? Ela perguntou, baixo. Rafael balançou a cabeça devagar, com convicção. Eu ligo para o advogado amanhã de manhã para dar entrada na retirada, de uma vez por todas, ele disse. E se você topar, a gente marca um jantar decente para conversar sobre o resto, sem sala de reunião, sem sócio, sem minha mãe, só a gente. Beatriz riu baixo, um som que parecia genuinamente aliviado depois de tantos dias sem nenhum motivo real para rir de verdade. Eu topo, ela disse. Mas dessa vez eu escolho o restaurante. 3 semanas depois, a sala de reuniões da holding parecia exatamente igual à do dia em que tudo tinha começado. A mesma mesa de vidro, a mesma vista para a cidade. Só que dessa vez sem nenhum advogado nervoso segurando pasta errada. Beatriz sentou no lugar que antes era só de convidada, agora com uma placa pequena de acrílico na sua frente. O nome dela ao lado do cargo de conselheira, votado por unanimidade 2 semanas antes. Henrique presidia a reunião com o mesmo jeito prático de sempre, só que dessa vez tratando Beatriz como quem sempre devia ter sido tratada ali. No fim da pauta, depois que os outros sócios já tinham saído, Henrique ficou para trás, arrumando a própria pasta devagar. Posso te fazer uma pergunta, ele disse, sem muita cerimônia. Beatriz assentiu. O senhor de terno simples, ele começou. Você foi atrás dele há meses, antes de qualquer coisa disso vir à tona. Isso quer dizer que você sabia, de alguma forma, que ia precisar de tudo isso um dia? Ou você só teve muita sorte de já ter as peças no lugar quando a bomba explodiu? Beatriz fechou a própria pasta devagar antes de responder, o mesmo tampo de mesa onde, semanas atrás, um documento errado tinha mudado a direção de tudo. Sorte é quando você não fez nada para estar preparado. Ela disse, por fim, eu fiz. Passei 1 ano fazendo. A diferença entre sorte e plano, Henrique, é que sorte você não pode contar de novo se precisar.
plano, você pode. Henrique riu baixo, balançando a cabeça. Lembra de me avisar da próxima vez que você estiver planejando alguma coisa desse tamanho, ele disse, se levantando para sair. Prefiro estar do seu lado da mesa. Beatriz sorriu, sem confirmar nem negar mais nada, e ficou sozinha na sala por um instante depois que ele saiu, olhando para a cidade lá fora. A mesma vista de sempre, só que agora sem nenhuma pergunta em aberto atrás dos olhos dela, só a certeza tranquila de quem, há muito tempo, já sabia exatamente onde essa história ia terminar. No elevador, descendo sozinha, o celular vibrou de novo. Mas dessa vez era só uma mensagem do irmão de Rafael. O número salvo havia 2 semanas, desde que ele tinha finalmente aparecido em casa para a conversa que devia ter tido meses antes. Terminei de pagar a primeira parcela hoje, dizia a mensagem. Obrigado por não deixar isso virar manchete de jornal nenhum. Beatriz respondeu com poucas palavras. Você vai ficar bem, simples assim. E guardou o celular no fundo da bolsa antes de as portas do elevador se abrirem no térreo. Rafael já estava esperando lá embaixo, encostado no próprio carro, sem paletó nenhum, a manga da camisa dobrada até o cotovelo do jeito casual que ele quase nunca usava para ir ao escritório. Achei que você ia demorar mais, ele disse, abrindo a porta do carona para ela. Reunião curta hoje, ela respondeu, entrando. Só uma pergunta difícil de responder direito. Rafael deu a volta, entrou do outro lado e ficou um segundo com a chave na mão antes de dar partida. Um dia você me conta tudo, ele disse, mais afirmação do que pergunta dessa vez, sem nenhuma cobrança na voz, só curiosidade de verdade. Beatriz olhou para ele de lado, um sorriso pequeno se formando devagar antes de responder. Um dia, ela concordou. Mas hoje, eu só quero ir em algum lugar que não tenha pasta, sócio, nem sala de reunião. Rafael riu de verdade, o primeiro riso solto que ela tinha ouvido dele em semanas, e ligou o carro, saindo do estacionamento em direção a uma cidade que, pela primeira vez em muito tempo, parecia ter espaço de sobra para os dois. Qual tal desses momentos te pegou mais de surpresa? A hora que o advogado abriu a pasta errada e ninguém entendeu o que estava acontecendo. A hora que a Beatriz admitiu que sabia de tudo, fazia um ano inteiro. Ou a hora que ela finalmente contou para Lígia que tinha ido atrás do próprio credor da família para confirmar o rastro do dinheiro. Me conta aqui embaixo qual desses te deixou de boca aberta. E aproveita para me contar de onde você está ouvindo essa história agora e que horas são aí, porque a gente sempre lê cada comentário com calma, mesmo depois que a história já acabou. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito, aperta para se inscrever, porque toda semana tem uma história nova esperando por você nesse canal. E se essa história valeu a pena para o seu tempo, manda para alguém que precisa ouvir uma coisa assim hoje e deixa aquele like, não para me agradar, mas para mais gente como você conseguir